vocês? Como é que vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam bem. Lembrando sempre recadinho no começo do vídeo, se você quiser fazer seu mapa astral ou sua orientação vocacional, é só você olhar as descrições que está aqui abaixo do vídeo. E hoje eu vou trazer Virgem. Vou trazer esse signo que eu não sei porque eu quis trazer Virgem, mas vamos falar de Virgem. Na verdade, há várias formas da gente falar de Virgem. A gente vai trazer ela de uma forma um pouco mais exotérica mesmo, mas eu tento aí ao longo do tempo trazer também Virgem na sua origem simbólica, no mito relacionado com a constelação, relacionado com o arquétipo de Virgem. Lembrando que nós temos que chegar ao arquétipo primordial do signo de Virgem, do signo de Câncer, do signo de Leão, dos 12 signos, né? E também dos planetas também. Então vamos trazer aqui, vou trazer uma roupagem, vou trazer uma percepção minha que possa te ajudar. Isso não é só para quem tem o Sol em Virgem ou ascendente em Virgem, mas, gente, todo mundo tem esse signo, está dentro de si, porque Virgem rege uma parte do seu corpo, então, ou seja, todos os signos são importantes. Então vamos lá. Virgem está relacionado, gente, com pureza. Pureza, põe isso na sua cabeça, é pureza, é puro. É a coisa relacionada com quando a gente vê aquela imagem, né, daquela mulher pura, né, da pureza, da inocência do ser, né? E por que a gente fala de pureza relacionado também à limpeza? Porque, na verdade, quem rege esse signo é Mercúrio, lembrando que Mercúrio fala da nossa questão do nosso sistema nervoso. Então, o sistema nervoso está falando com a nossa parte intelectual, do nosso raciocínio, da nossa capacidade de catalogar ideias, objetos, pessoas e fazer associações, né? Então, fazer associações. Isso é muito legal, só trazendo um pouquinho de Mercúrio, porque que às vezes a gente tem um país, lembrando que o país, a nação, ela é o que? O conjunto do coletivo da individualidade. Isso a gente tem que ter muito claro. Por que existem países, como uma Dinamarca, que o sistema de transporte faz umas conexões, umas associações? A gente vê, né, gente? O pessoal da Dinamarca tem uma capacidade intelectual enorme. É só a gente ver da onde saem os grandes compositores da música clássica, lá daquele lugar. E por que a gente às vezes vê países ou nações onde não tem um sistema de transporte? Porque a parte intelectual de cada indivíduo ainda não está desenvolvida, ainda não está elaborada. Ai, Marcela, você é preconceituosa. Não é preconceito, gente, isso aqui é uma constatação. Você tem que constatar a coisa, não é preconceito, né? E aí o que acontece? Que então está relacionado com uma questão mental, limpeza, pureza, né? Lembrando que a casa 6, que é natural do signo de Virgem, fala de doenças. A grande maioria, gente, se a gente não falar da totalidade, é uma doença mental. É uma doença mental. É doença mental que a gente tem. Então, quando a gente tem uma doença mental, a gente tem o quê? A gente tem uma materialização. A gente tem uma materialização. Porque a gente ficou lá. Eu já fiz vídeo falando sobre isso, né? Que foi sobre doenças, né? O vídeo está muito legal. Se você quiser acompanhar, só você ver aqui nos vídeos. E aí o que acontece? Sempre parte da nossa mente. Sempre, sempre. Então a gente já sabe que essa casa é importante. Lembrando também, que tá um pouco bagunçado, é uma casa de subida, né? Que já é aquela casa assim, tipo, tô chegando no topo do Everest, eu falo, ih, meu Deus do céu, agora que nós sobe, né? E aí o que acontece? Pureza. Vamos trazer aqui a questão da pureza e vamos relacionar com a água, porque a casa 4 é a casa da base do zodíaco, né? Lembrando sempre, ó, que a casa 4 é a minha base do zodíaco e fala de água, fala de raízes, água, gente, água. Vou falar uma coisa pra vocês, que é sério. Vocês ficam aí, gente, tomando banho, passando um monte de sabonete, é o óleo, é o esfoliante, vou lavar roupa com vários alvejantes, não sei o que. Gente, pra que isso? Pra que? É só água, é só água. Mas a gente quer o cheirinho, né? A gente quer a coisinha cheirosinha, né? Eu sempre falo pras pessoas, quer conhecer alguém? Pede pra ela não passar maquiagem, pede pra pessoa não passar perfume, pede pra pessoa não passar creme, você vai conhecer quem é a pessoa, porque ela vai exalar o cheiro dela interno, o cheiro mental dela, né? Mas como a gente, né, não trabalha dentro, o que a gente faz? A
a gente passa os creme, aí fica aquele cheiro, gente, sabe aquele negócio que você passa na rua, você fala, Jesus, que coisa sintética, que coisa antinatural, que coisa antipuro, é antipuro, gente. Uma pessoa que ela é pura, ela tem um cheiro gostoso, um cheiro delícia, um cheiro de morango, né? Sua boca exala um cheiro gostoso. Ela não precisa colocar um monte de Trident, um monte de coisa aí, Listerine, não precisa disso, porque a pessoa é pura de dentro, né? Ela limpa a sua mente tem que ser limpa. Então, ser exclusivamente o que é? A água pura, gente. Então, o que vocês podem fazer? Uma ideia aqui, dica, medita, pega um copo transparente, põe água e medita no copo, medita lá aquilo que você é puro, você é transparente. Nós somos cristalinos, somos seres cristalinos, somos cristais. Tanto é que na nossa pineal tem um cristalzinho lá, gente. Nós somos isso, nós somos cristal. E cristal é puro, é puro, é pureza, luz branca, né? Ou seja, nós somos isso. E aí, rejeitar o que não é seu. O que não é seu. Então, exemplo assim, se a gente pega um copo de água e aí você vê que tá puro, mas se a gente põe, isso é muito legal, gente, eu fiz química, eu adoro fazer essas coisas. Você põe lá, né, você põe uma gota, não mudou nada, você põe duas gotas, aí do nada aquela água que era cristalina, que era, né, pura, que você vai colocando alguma substância, ela vai ficando o quê? Vai tornando a característica daquele colorido, né, daquela água, daquele reagente, daquela substância que você tá colocando na água. E aí depois a gente não sabe voltar pra a coisa original, né? O que tem que fazer? Por isso que eu falo pra todo mundo, as pessoas têm que fazer curso de química, alguma coisa pra vocês entenderem como é que é voltar. A gente vê isso quando a gente faz as reações químicas, como é que volta? Como é que separa as coisas, né? Existe um negócio chamado química interna, a gente pode fazer isso. Então vamos lá, rejeitar o que não é seu. Vocês vão entender aqui rapidinho, pra vocês entenderem como o signo de Virgem é lindo. Eu amo o signo de Virgem e por que muitas pessoas às vezes não gostam desse signo. O signo de Virgem nos traz ritmo. O signo de Virgem nos fala das rotinas diárias. Então a gente tem que ter um ritmo diário, né? Eu tenho que ter um ritmo, uma rotina. É como se fosse o trenzinho, né, gente? Ele tem um ritmo, ele tem um ritmo para chegar num lugar. Eu não posso sair desse ritmo biológico interno. Se eu saio do meu ritmo biológico, aparece o quê? Doenças, né? Que é característico. Então somos água. Transparente, limpa, pura, somos isso. Se você não consegue mais visualizar isso dentro de você, faça meditação no copo de água, visualize isso. E aí lembrando que Virgem, né, a gente tem esse lado aí mais evoluído. Quando é o lado evoluído da coisa, a pessoa trabalha, muito workaholic e também principalmente relacionado à mania de limpeza. Mas na verdade ela projeta pra fora, vocês vão entender isso na segunda parte do vídeo. Então vamos lá, vamos trazer um pouco casa 4 aqui, gente. Lembrando sempre que eu sempre vou trazer mais astrologia exotérica e também astrologia esotérica, tá? Então eu vou trazer aqui agora um pouquinho da astrologia psicológica, mas existe astrologia pautada na teosofia que também eu trago aqui pra vocês. Então vamos lá, casa 4 vai me falar de heranças psicológicas, né? Isso, meu Deus do céu, quais são as minhas heranças psicológicas? O que eu preciso amadurecer da minha psique? A gente tem que entender psique, a gente tem que entender Eros, a gente tem que entender a mitologia. Precisa ter mitologia para a gente entender que nós temos o que? Que imitar o que? Os mitos, que são os heróis, que são os deuses. Quando a gente começa a imitar, daqui a pouco a gente, olha, sou um deus aqui. Por quê? Porque eu fiquei imitando tanto aquele arquétipo, mas a gente tem que chegar e assimilar aquele arquétipo. Então, ou seja, a gente traz heranças psicológicas, essas heranças psicológicas estão relacionadas com o meu estado de maturidade espiritual. Já fiz vídeo falando sobre os arquétipos, e também, se você quiser, é só olhar aqui nos vídeos. Então a gente tem o quê? Um caráter espiritual. Esse caráter espiritual está relacionado com a questão de maturidade espiritual, né? Então, ou seja, a gente fica embriagado emocionalmente de nós mesmos. A gente fica paradão na casa 4. Ah, porque eu sou triste, porque eu sou preguiçoso. Aí fica tão embriagado emocionalmente que fica encharcado. E aí não sabe o que fazer com esse encharque. Aí fica tão perdido que não sabe o que fazer, né? O que a gente tem que fazer? Ir lá pra casa 5, né? A próxima casa é casa de fogo. Dar uma fervida nisso, né? Porque você não fica, gente. Fica nisso, não sai disso, né? Eu vejo muita pessoa que é encharcada emocionalmente. Agora vocês podem falar assim,
Ô fulano, você tá encharcado emocionalmente, sai disso, meu, vai dar uma fervida aí, ó. Tá encharcado emocionalmente, né? A casa 5 é a casa da minha expressão. Eu já falei isso várias vezes aqui, né? É a casa de que eu tenho que expressar alguma coisa. Se eu não tenho uma base psicológica que me dá uma estabilidade emocional, eu não estou seguro do meu sentir, porque é sentir dos meus sentimentos, eu não consigo expressar. Porque aqui é a emoção. Emoção, a gente confunde emoção com sentimento. Sentimento é câncer, é casa 4. É também relacionado com as outras casas de água. É sentir. Sentir faz sentido aquilo? Tá fazendo sentido em mim? Sentir, gente, sentir é como você pegar a água e botar ela. O que você sente? É úmido? É quente? É fazer sentido as informações que vem lá da tua casa 3. Mas assim, não faz sentido essa informação, descarta. Tem muita gente plantando informação e na hora não vai colher nada, vai colher vento. Lembra sempre dos 3 porquinhos. E na casa 5 eu tenho que expressar. Por que tem pessoas que sabem expressar, que são expressivas, que são seguras emocionalmente, são seguras com os seus sentimentos? Elas não olham assim, esse sentimento é ruim, esse sentimento é feio. Para ela não existe isso, para ela existe um negócio chamado de expressão. Expressar criativamente aquilo que eu plantei. Mas lembrando que a gente traz as heranças psicológicas. E este sol, ele é muito influenciado, a minha capacidade de expressão no mundo é muito influenciado pelas questões que vêm da minha imaturidade emocional. Exemplo, da minha imaturidade psicológica, da minha psique. Então, às vezes, eu não consigo expressar, eu não expresso. Aí fica aquela coisa contida dentro de você, muitas vezes você não sabe o que é para expressar, porque também você não entra em contato com seus sentimentos. E aí o que acontece na casa 6, aí começa, né? Porque aí tem que subir. Aí você tá subindo todo encharcado emocionalmente, não consegue dar uma vazão. Lembrando que emoção de externo moção, movimento, eu ponho um movimento para fora através do meu sentimento. Quando, exemplo, se eu tô com alegria, tô fazendo um movimento, gente, né? Não sei se eu fico alegre assim, mas beleza. Tô fazendo um movimento. E aí o que acontece? Se eu chego e falo, não quero, eu resisto a esse movimento. Tem uma resistência ao movimento. O que acontece? Meu corpo tá sofrendo aqui dentro, gente. Meu corpo tá sofrendo. E aí eu causo todos as coraças, todos os bloqueios na carne, no músculo. E aí fica com essas dores, fica tudo assim, ó. Meu Deus do céu, é porque eu não quero sentir. É o primeiro que não quer sentir e outro que não quer expressar suas emoções. Então a casa 6 é a expressão. A casa 6 é a expressão mais os conteúdos psicológicos que vem lá da casa 4. E o que acontece é que às vezes, por conta desses conteúdos psicológicos mal resolvidos, mal sentidos, não entendo o que eu tô sentindo, né? Ainda tá muito inconsciente, impede minha capacidade de servir. A Virgem é o grande servidor. Servir em que sentido, gente? De servir a expressão. É servir a expressão. Porque é sol, gente. O que cura é o sol. É a nossa capacidade de clareza no mundo, né? Então, seja, aí eu vou expressar alguma coisa, mas tem uma coisa que me trava. E aí eu não consigo expressar. Eu não consigo fazer minha capacidade. Por quê? Porque eu preciso rejeitar o que não é meu. Então, exemplo, quando eu entro nos meus processos, né? Eu tô lá refletindo naquilo, meditando naquilo. Aí eu chego e falo, cara, isso aqui não é meu, gente. Isso aqui não é meu, isso aqui não é meu de origem. E aí eu vejo que estava relacionado com uma passagem que aconteceu com meu avô. E eu falo, meu Jesus do céu. Aí você entra naquilo, você entra na dor do outro, mas você tem que saber sair, né? Você tem que saber sair, tem que fazer esse processo. Mas na hora que você sai, você fala, opa, rejeitei. Pô, não é meu isso aí, beleza. E aí, gente, é isso, né? É fases, né? É que nem videogame, você tem que ir fazendo, não tem como, não é? Porque quando você acha que você tá puro, você fala, pô, acabou de vir alguma coisa que me traz o quê? Uma restrição. Ih, tô restringindo de novo, não vou. Vou ver o que é. Então impede minha capacidade de servir. O que impede muito nossa capacidade de servir, Virgem? Imperfeições. Ai, porque o outro é imperfeito, não é humano, não. Aí começam as condutas, né? Não, porque eu faço isso, não posso fazer aquilo, porque não sei o quê. E os preconceitos, muitos preconceitos. Esses preconceitos, eles vêm desde lá da minha casa 3, que são as informações que eu ganhei no meu ambiente, né?
e que eu acabei plantando elas dentro de mim. E aí o que acontece? Eu acho que aquelas informações são minhas. Gente, vocês não são os seus pensamentos. Vocês não são os seus pensamentos. A gente precisa ir além dos pensamentos que a gente traz também nessa questão da herança psicológica. Porque a herança psicológica é um pensamento que quando eu ponho ele na terra, ele vai me gerar alguma coisa, ele vai me gerar uma estrutura, uma estabilidade, uma raiz, né? E aí o que acontece? A gente acaba plantando muitas informações errôneas, muitas informações que não tem nada a ver, e a gente gera muitos preconceitos. Então a gente vai falar assim, eu não vou servir aquela pessoa, só que seu ser dentro de você tá querendo expressar, ou abraço, gente, seja o que for tipo de servir. Servir não é esse trabalho que a gente tá vendo, tá? Esse trabalho é de CLT, isso aí não existe, isso aí é outra coisa. Mas é o servir do tipo, servir o meu ser interno, servir a expressão do meu sol. O meu sol às vezes quer doar, ele não é doação, não é que nem o sol que a gente tá vendo, quer doar. Às vezes tá passando na rua e quer doar alguma coisa para aquela pessoa. E aí os meus preconceitos, as minhas heranças, não pode doar, porque aquela pessoa ela é, sei lá, ela é amarela, ela é azul. E eu aprendi na minha casa, desde criancinha, que amarelo e azul não combina, não gosto. E aí você não expressa. Então, o que acontece? Você acaba não expressando aquilo, né? E eu já fiz falando sobre isso do muco. Quando a gente não expressa um sentimento, gerando uma emoção, a gente vai com aquela água parada dentro da gente, e aí a água parada causa os mucos. Causando os mucos, também está relacionado com a alimentação também. Causando os mucos, eu tenho um impedimento do quê? Do meu sistema nervoso, mercúrio. Aí eu já não começo, mas não sei mais o que pensar. E do meu sistema circulatório, que também está relacionado com ele. Eu já não sei mais o que é para valorizar. E aí eu vou morrendo mesmo, eu vou me matando. Então o que acontece? A gente acaba, por essas questões de família, né, de ancestralidade, a gente acaba não expressando o que o nosso ser quer internamente. E a gente vai travando ele. Ele vai travando, ele vai ficando tipo que nem um robô assim. Vai virando zumbizão, né, gente? A gente vai matando, de fato, a coisa mais importante, que é o nosso sol, que dá ânimo, que dá vida, que dá vitalidade, né? E aí, o que acontece, gente? A casa 6, como signo de Virgem, é o que, gente? Isso é uma coisa bem importante. É para melhorar a exteriorização do meu sol. Então, o que é melhorar a exteriorização do meu sol? Aqui a gente está falando, gente, de uma questão de melhorar e dominar a técnica da vida. Isso é vida, sol é vida. Sem sol a gente morre, né, gente? Sem sol físico a gente morre, sem nosso coração a gente morre. Parou de bater, vamos morrer, já era, vou pro caixão, não tem como. Então o que acontece? Essa questão de Virgem fala da gente dominar a técnica da vida. Como eu posso melhorar a minha expressão? Gente, vocês têm que olhar o sol. Como é que eu posso melhorar a minha expressão, a minha doação, né? Seja relacionado com o seu sol. Aí você tem um sol aí no seu mapa. Então eu tenho que estar relacionado com esse sol aí, né? E aí, como é que eu posso melhorar essa capacidade? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que começar a fazer o quê? Uma investigação de mim mesmo. Que está relacionado com o que? Com Mercúrio. Mercúrio é investigativo, ele é Sherlock Holmes da vida. Então ele vai chegar e falar assim, por que aquilo está me impedindo de melhorar e exteriorizar o que eu sou? A minha pureza. Porque eu descobri que eu tenho um preconceito, eu descobri que alguém me falou que o homem é ruim, né? Porque dependendo de onde você nasce, gente, principalmente quando a gente faz constelação familiar, dependendo de onde vocês nascem, e se a mãe, sei lá, a mãe teve um filho que o homem abandonou. Ixi, se a mãe não tem maturidade, se a mãe não tem uma... O que ela vai falar? Homem é ruim, homem é feio, homem é ruim, homem é feio. Então essa mulher, essa criança ou mulher, né, vai crescer já tipo assim, meu Deus do céu, eu tô com esses embrulhos aqui, não entendo por quê. E aí tem que fazer um processo de investigação de você mesmo, né? De investigar por que você tem aquele preconceito, de investigar o que está te impedindo de servir, de se doar ao outro. Aqui é a casa de doação, gente. A casa 6 para a casa 12 é a casa de doação, de me entregar naquela causa. Se a gente realmente servisse o outro, se a gente se doasse, gente, a gente já curaria o mundo,
Mas o que acontece? A gente acaba não vivendo a real astrologia e aí vive essa astrologia aí, ou vive esse trabalho que é só dinheiro. Então o que a gente faz? A gente faz o que o chefe pede, naquela coisa bem monótona, né? Aquela coisa bem medíocre, só para ganhar o dinheiro e me sustentar. Isso não é vida, gente. Isso não é vida. Isso aí é se rastejar, sei lá, no deserto do Saara. Isso não é vida, gente. Vida é isso aqui. É eu servir. É minha capacidade de dar o que está dentro de mim para o outro. Então, Virgem fala dessa questão de investigação de você mesmo, né? Eu tenho que investigar para eu dominar a técnica da vida. Então, o que é dominar a técnica da vida? É eu também saber, gente, porque se eu, exemplo, dependendo da pessoa, se a gente vai com esse coração muito grande, a gente é capaz de matar o outro, porque é um raio laser, né? Pá! Você não está preparada para aquilo. Então eu tenho que saber dominar a técnica no sentido de lapidação, do tipo assim, ó, para aquela situação, o quanto que eu posso doar? Ah, então para aquela situação eu só posso doar isso. Não é que eu estou diminuindo a minha capacidade de doação, não é isso. É que para aquela pessoa, para aquela situação, só consegue suportar 2% do meu sol, da minha luz interna. Porque se eu for 10%, Jesus, o outro se queima, o outro é capaz de correr. E aí o que acontece? Eu estou fazendo o que? De vez eu estou fazendo um trabalho bonito, que é só 2%, eu acabo afastando a pessoa. Tem muita gente que se afasta, né? Porque imagina, você chega lá e você fala, ei, querido, beleza? Eu tô aqui com uma luz aqui, ó, tô apontando aqui, ó, tem um negócio aqui, vamos ver isso aí. E aí você afasta a pessoa, né? Porque o que acontece é que o inconsciente, como é a nossa sombra, ela tende o que? Se afastar ou projetar nos outros, né? E aí, só pra gente entender uma questão também de arrumação mental. Esse signo fala de organização, né? Então a gente tem que ter uma organização mental, uma organização interna, né? E como é que a gente faz isso no dia a dia? Só para vocês entenderem essa questão de projeção e de organização. Só para vocês entenderem aqui hoje. Então vamos dizer que você é uma pessoa que está na vida lá e está se sentindo falta de nutrição. Então, casa 4, né? A casa 4 vai me falar do que? De nutrição. Eu preciso de nutrição. É só a gente ver as árvores, gente. Precisa de nutrição. Então, cada um de vocês precisa de um tipo específico de nutrição. E aí o que acontece? Não tem essa nutrição. Não tem uma necessidade nutricional, uma necessidade de sentir, né? Aqui é sentir, gente. Então, eu tenho uma nutrição emocional. Não sei o que é, não sei o que acontece. O que acontece? Como eu não sei internamente, muitas pessoas têm medo. O que elas fazem? Elas então vão projetar essa carência. Então eu projeto essa carência em alguma coisa. Então vamos dar um exemplo aqui que é um objeto. Então é uma pessoa que começa a comprar muita coisa porque ela está se sentindo carente, está se sentindo com falta de algo. Então, quanto mais, gente, se eu vou na casa de alguém de vocês, chego lá e eu vejo um monte de coisa e não usa, você vai falar, e aí, meu, que falta é essa? Que falta de afeto com você mesmo? Então, a gente tem essa tendência. E aí, o que acontece? Por isso que houve um aumento agora, nesses últimos, né, anos, um aumento do consumismo. Porque a gente vai o quê? Se afastando do nosso sentir, se afastando do nosso mundo interior. E aí o que acontece, né? Ai, quero ir pra Disneyland, eu vou lá pra Miami, eu vou comprar um monte de coisa e vou achar que eu sou feliz. E não é feliz, né, meu querido? Porque não é isso que traz felicidade. A gente tem que olhar as coisas materiais como funcionalidades. Elas têm uma função objetiva. Não tem função para nos trazer amor. Não existe isso. Não existe isso no mundo. Tudo bem. Então a pessoa compra um monte de coisa. Beleza? Então chega lá na casa dela, vamos dizer que é o quarto dela, então tem um monte de coisa aqui jogada, tem um monte de coisa aqui. Você entra na casa da pessoa. Aí você vê que tem tanta coisa, gente. Quando a gente tem muita coisa, a gente ou precisa morar num lugar gigante para saber organizar isso, mas às vezes a pessoa não mora num lugar gigante. E aí tá tudo entulhado, gente. Tá tudo bagunçado, tudo entulhado, tudo em cima de... Quando eu entro num lugar assim, eu já começo, né? Eu já começo a entrar na vibe da pessoa. Eu já falo, meu Deus do céu. Porque eu tô vendo, na verdade, o quanto a pessoa ela é o quê? Vazia por dentro e o quanto ela é tumultuada mentalmente. Como existe a falta de organização mental.
né? Então existe a falta de organização mental e ela não sabe o que rejeitar. Então você vai chegar uma pessoa pra essa e fala assim, ó, vamos fazer uma limpeza aí? A pessoa morre, porque ela projeta, que ela acha que aquelas coisas vão trazer a nutrição, vão trazer o amor, né? Vão trazer esse sentimento, né? A gente tá fazendo as inversões, tá tudo errado, né, gente? Vamos falar a verdade, tá tudo errado, né? Então, falta de organização mental. E aí isso reflete, gente, o que? Reflete nas questões externas. Então, se você é uma pessoa que não consegue organizar o seu espaço, né, cada coisa no seu lugar. Então, gente, a gente sabe que escova de dente não é pra ficar jogado no chão, não é, cada coisa no seu devido lugar, né? Porque existe uma organização. Porque na verdade isso está me falando muito de você internamente. Então, falta de organização mental vai me falar principalmente da sua questão também de falta de organização de espaço, materialmente falando. Aí vamos dizer que aí que acontece, essa pessoa me encontra. Encontrei a Marcela, começa a fazer um trabalho aí de limpeza interior. E aí ela vai chegar, isso é uma coisa linda do signo de Virgem, né? Ela vai chegar na casa dela e falou assim, nossa, então vamos dizer que ela projetou que isso aqui dava amor pra ela, tá? Ela vai chegar e falar assim, nossa, por que eu guardava essas coisas? Aí ela vai começar a tirar as gavetas, abrir os armários, vai ver que tá tudo bagunçado. E aí ela vai tirar, na verdade, tudo aquilo que ela acabou comprando por excesso, por consumismo, por carência, por falta, e que acabou, de alguma forma, o quê? Deixando ela desorganizada mentalmente. Porque o que acontece? Depois do signo de Virgem vem signo de Libra. A gente precisa ter uma estética bonita, gente. É uma estética, é a beleza. Quando a gente vai pra natureza, a gente fica bagunçado? Não fica, nos traz calma, nos traz alívio, harmonização. Por quê? Porque lá existe uma organização, as coisas são ordenadas, tem uma palavra, ornamento, sabe? Tá ornando tudo, orna as coisas, é harmônica as coisas, né? Cada coisa tá no seu devido lugar. Então ela chega e aí ela começa a fazer o processo de limpeza. Não preciso mais dessa blusa, não preciso mais disso. E ela vai ver assim a pilha de coisa que ela comprou, né? A pilha de coisa que ela comprou e que acabava deixando o espaço dela com mais aglomeração. Ela não tinha uma logística, não tinha uma fluência nas coisas. Lembrando que a gente já tem que ter fluência, porque é casa 4, não tinha uma fluência. E aí isso é uma coisa bem legal. Quando existe uma questão de organização interna do meu sentir, então eu estou organizando isso, automaticamente eu vou fazer um processo de limpeza das coisas que eu tenho, das coisas que eu acumulei, né? E isso vale tanto para questões de saúde, então eu acumulei muco, porque eu não queria expressar aquela emoção, acumulei muco, começa a fazer um processo de saúde, e também a questão de rotina, de diária, do dia a dia, do cotidiano, então as pessoas vão começando, porque o signo de Virgem ele é minimalista, no seu estado mais evoluído, ele não fica olhando para as coisas assim, né? Ele não fica olhando pro ponto, ele vê o que é a função, qual é a função daquilo? Aquilo vai me dar uma função, ele não se perde pelo ponto, ele quer ver a função. E muitas vezes a gente não vê a função das coisas, que é a técnica da vida, porque a gente fica aqui, né, perdendo o quê? Nos detalhes. Aí fica perdendo os detalhes por quê? Porque está relacionado com alguma questão mal resolvida da casa 4. Então isso é uma coisa bem interessante, que isso acontece muito de tempos em tempos, pelo menos comigo, gente, eu já dei muita coisa, acho que eu já tô na 25ª limpeza, tanto material como interna. De tempos em tempos eu faço um processo e eu pego objetos, uma coisa bem interessante, pego o objeto e falo, por que eu comprei esse negócio? Claro, né, gente, eu comprei isso aqui porque tem uma função, então isso aqui é uma função, é um objetivo, mas às vezes coisas que eu não uso no meu dia a dia, eu falo, por que eu comprei esse caça-trouxa? Por que eu coloquei minha energia nisso daqui? Por que eu valorizei isso e não valorizei aqui dentro? Por que eu valorizei isso em detrimento disso aqui dentro? Então, gente, esse é o vídeo que eu queria trazer hoje pra vocês. Eu espero que vocês possam ter gostado, né? E que é um processo muito gostoso quando a gente vai sentir no âmago da coisa, sabe? Sente que o negócio sente, vai lá na raiz da questão, vai na raiz dessa questão, você vai ver que muita coisa vai sair da tua vida, seja pessoas, seja serviços inúteis, né? Porque a gente faz serviços muito inúteis, trabalhos que não tem nada a ver.
seja também relacionado com as coisas que vocês compram. Então a gente vai o quê? Deixando a vida mais leve, deixando a vida mais tranquila, deixando a vida mais clean, né? Deixando a vida mais limpa, né? Porque na verdade nós somos água pura, somos cristalinos, né? Então é isso que eu queria passar hoje pra vocês com relação a este signo lindo. Vou ver se eu faço mais vídeos sobre, porque tem tanta coisa, gente, pra falar de virgem, tanta coisa pra falar de virgem, e dá pra gente falar de muitas formas, né? É que eu tento trazer, claro, ao máximo no dia a dia de vocês. É difícil a gente trazer uma coisa que tá tão abstrata, né? Tá tão distante da gente. Então eu tento ao máximo trazer no dia a dia pra que as pessoas possam compreender um pouquinho mais. Então, um grande beijo pra vocês, fiquem bem e fiquem em paz. E até mais. Tchau, tchau!